Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Médico da Família. Hoje, 29 de janeiro, quarta-feira, vamos fazer um programa diferente. Estamos aqui no consultório da doutora Simone Parisotto. Ela que é cirurgiã dentista na área das crianças, ela é odontopediatra e nos recebe com muito carinho aqui na sua clínica particular. Vamos falar sobre os traumatismos dentários. Este programa está sendo feito por conta das cartas e e-mails que vocês nos enviaram. Bom dia, doutora Simone. Bom dia, Paulo. É um prazer estar aqui no seu consultório. Eu sei que o seu consultório é a extensão da sua casa. Então, eu e a minha equipe queremos agradecer de você estar nos recebendo aqui. Imagina, é um prazer para mim também estar recebendo vocês. Como você falou, aqui é uma extensão da minha casa, né? Então, recebo o meu abraço caloroso de vocês estarem aqui no nosso consultório. Obrigado. E desde a entrada, os funcionários de vocês, ela é esposa de um grande irmão meu, de um grande amigo, Dr. Valério Parisotto, cirurgião buco-maxilar. Vocês estão de parabéns, Simone. Olha, estou encantado. Eu já tinha vindo aqui como paciente, o Valério é o meu... Ele que arranca os meus dentes do siso. Meus juízos, se vocês estão vendo que eu estou perdendo, é por causa do esposo dela. Mas ele é uma pessoa maravilhosa e os seus funcionários dele aqui estão tratando a gente com muito respeito. Parabéns. Muito obrigada. O que nos traz aqui hoje, doutora Simone, é em relação aos traumatismos dentários. Muitas cartas e e-mails chegaram e perguntam coisas que eu não sei responder. Porque eu sou pediatra, mas ela é especialista em odontopediatria. E eu começo lhe perguntando, o que vem a ser o traumatismo dentário? Realmente, esse assunto é um assunto muito importante, porque é uma coisa que acontece muito comumente nas crianças. O que são os traumatismos dentários? São, na verdade, injúrias, qualquer injúria que o dente recebe, seja a coroa do dente, seja a coroa do dente, ou a raiz do dente, ou os tecidos que envolvem os dentes. Então é qualquer injúria que o dente vai ter, desde uma simples lascada no dente até a saída inteira do dente da cavidade bucal. No caso desses traumatismos, eles podem acontecer em qualquer idade, desde o bebezinho, por exemplo, que começa a engatear, tem o dentinho, já pode acontecer? Pode. Na verdade, Paulo, o que acontece é a gente pode ter o traumatismo desde quando a criança tem o primeiro dente. Na verdade, assim, até antes do nascimento dos dentes, às vezes os bebês caem do berço, caem do trocador, né? E, infelizmente, o primeiro ano de vida é uma época em que ocorrem muitos traumatismos dentários. É muito comum a criança no primeiro ano de vida e depois também na época que está no aprendizado a andar, a gente ter muitos traumatismos dentários, sim. Acontece e o que bastante. Fazer? Porque dá um desespero. Dá. Eu, como pediatra, que tem de mãe que me liga, muito, doutor, tá sangrando a gengiva, parece que o dente tá mole. O que fazer? E quando sai o dente, então, aí é um Deus nos acuda. Exatamente. Qual a orientação que você passa para as mães, os avós que estão nos assistindo? Na verdade, o que acontece? A primeira coisa, quando a criança teve um traumatismo, lava o rosto da criança, né? Você acalma a criança e procura imediatamente o cirurgião dentista. Por quê? Porque dependendo do problema que aconteceu, o tempo é um fator muito importante para a regeneração do caso. E cada caso é um caso? Cada caso é um caso. E é muito importante procurar o profissional o mais rápido possível. Menino é mais danado do que menina. Isso aí minha bisavó já falava. Eu, pelo menos, fui um guri muito calmo, muito tranquilo. Ninguém acreditou, né? Coitado da minha mãe. Eu dei muito trabalho para minha mãe. Eu tenho 35 pontos pelo corpo, Simone, de quando eu era pequeno. Quebrei uma perna e os 2 braços. Eu fui danado demais. Mas na minha época, subir em mangueira, subir em pé de jaca, telhado, andar de rolemã. Hoje as crianças ficam dentro de casa, computador, videogame, mas ainda acontecem muitos acidentes. Os meninos apresentam mais traumatismo dentário do que as meninas? Apresentam até pelo tipo de brincadeira, né? Moleque brinca de luta, joga futebol e as meninas são brincadeiras mais tranquilas. Então, assim, na verdade, todos os estudos mostram que os meninos têm bem mais traumatismo. Essa estatística é verdadeira. A estatística é verdadeira, com certeza. Em relação ao que fazer, você disse procurar o cirurgião dentista. Sim. O odontopediatra está lá, ligou, ele atende. Sim. E vocês? O que vocês fazem na hora que vem? A boca está ensanguentada, a mãe desesperada, pai nervoso, às vezes estão
com a roupa que estava em casa mesmo, porque não dá tempo, a gente fica Sim, nervoso. é. Filho da gente é o tesouro que a gente tem, né? Lógico. Você com as suas filhas também foi assim. O que fazer? O que vocês fazem? É um raio-x? O que é o procedimento? Na verdade, o primeiro atendimento é um atendimento muito importante, tem que haver um preparo do profissional até para receber essa família, né? Essa família que está nervosa, amedrontada, a criança muitas vezes está em pânico, assustadíssima com aquela situação. Mas o exame deve ser feito de toda a cavidade bucal da criança. O exame da face da criança deve ser feito. Deve ser feito um exame dos tecidos duros, dos tecidos moles, para depois chegar até os dentes. Então é muito comum para você lesionar o lábio, gengiva, até você chegar no dente. Isso é muito importante da gente estar falando, porque às vezes a família chega preocupada só com o dente, né? E o cirurgião dentista precisa abordar, precisa palpar a criança, e a criança vai chorar, vai ter aquele desespero, mas é importante esse exame. E o exame radiográfico, ele é de suma importância nos casos de traumatismo. Por quê? Porque o que a gente enxerga do dente é a coroa, né? Que a gente vê que está para fora da gengiva. Mas existe a raiz do dente que está para dentro da gengiva. E mais nos dentes de leite ainda, além de você ter a raiz dos dentes de leite, você tem o dente permanente se desenvolvendo aqui atrás. E grande parte dos traumas, o dente entra em direção ao dente permanente. Ou ele vai em direção, ou ele abala o dente permanente. E a gente só vai conseguir ver isso aonde? No exame radiográfico. Então, é muito importante o exame radiográfico quando ocorre um traumatismo dentário. Bastante. Vocês veem a importância de imediatamente procurar o cirurgião dentista, o responsável pela saúde bucal da sua criança. Mas no segundo bloco, nós vamos continuar falando sobre os traumatismos dentários com a doutora Simone Parisotto. Não saia daí não, é rapidinho, já já voltamos.